Olá, galera. Eu sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos continuar a falar sobre as reduções ao primeiro quadrante. Hoje, mais especificamente, falando sobre ângulos que estão no terceiro quadrante, tá? Então, acompanha comigo na figura mais uma vez. Os quadrantes, eles ficam determinados, né, por conta dos eixos x e y que dividem o nosso círculo em quatro partes iguais. A gente deu nome para esses pontos que dividem os quadrantes. A linha, B e B'. E agora a gente vai escolher um ângulo qualquer aqui no nosso terceiro quadrante. Um ângulo qualquer beta. Tá? Alguém que tenha se deslocado de A até esse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui, mais uma vez, de P. Você sabe que esse ponto P ele tem uma abscissa e uma ordenada. Vamos chamar aqui XP e YP. E que esses valores das abscissas e das ordenadas vão determinar quem é o seno e o cosseno do nosso ângulo. Tá? Então, vamos escrever isso aqui. O seno de beta fica determinado pela ordenada desse ponto, chamei de YP, e o cosseno de beta fica determinado pela abscissa, tá? Que aqui nós chamamos de XP. Ponto. Vamos deixar isso guardado, porque agora a gente quer estabelecer uma relação desses valores com algum outro no primeiro quadrante, com algum outro valor, com os valores de seno e cosseno de algum outro ângulo, algum outro arco no primeiro quadrante. Tá? E como que a gente faz isso? Mais uma vez, pegando o nosso triângulo e construindo um triângulo congruente ele no primeiro quadrante. Mas que triângulo, Silvio? Bom, o triângulo fica determinado com vértice na origem, com vértice no ponto P e com vértice nesse ponto. Eu vou chamar de P', tá? É esse triângulo aqui que é interessante. Só que antes da gente criar esse triângulo congruente, eu quero escrever qual a medida desse ângulo aqui, ó, com um vértice no centro do nosso círculo trigonométrico. Qual o valor da medida desse ângulo? Bom, esse ângulo é simples. Se você chamou tudo de beta, esse ângulo é beta menos π. Claro? Bom, vamos pegar agora então esse triângulo e construir um triângulo congruente a ele lá no primeiro quadrante. Da seguinte forma, só você prolongar esse segmento de reta que passa por P e pela origem, porque quando você prolonga ele, tá? Lembra daquela história de ângulos opostos pelo vértice? Tem sempre a mesma medida. Então você garante que esse ângulo aqui tem o mesmo valor que esse ângulo de cá, beta menos π. Tá? A distância do centro até P é a mesma distância do centro até Q, porque é o raio do nosso círculo trigonométrico, tá? E aí, contudo, a gente garante que tem aí um triângulo, que nós construímos um triângulo congruente, tá? Bom, você pode revisar os casos de congruência, lado, 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 ângulo, 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 para você fazer a prova dessa congruência. Bom, mas e o que me interessa agora? Bom, o que me interessa agora é determinar quem são a abscissa e a ordenada desse ponto Q. Bom, Q, como foi feita a construção de um triângulo congruente, a distância P', ela fica preservada na distância Q', tá? E a distância da origem
até o ponto P', fica preservada na distância da origem até o ponto Q. Isso quer dizer que em módulo, ou seja, se você não levar em consideração aqui os sinais em módulo, essas duas distâncias têm o mesmo valor, tá? Então, o y do ponto P tem o mesmo valor que o y do ponto P, exceto o quê? Os seus sinais. Porque aqui no terceiro quadrante, você sabe que tanto a abscissa quanto a ordenada têm valores negativos. E aqui, no primeiro quadrante, eles têm valores positivos. Então, os seus valores são simétricos. O x de P é simétrico ao x do Q e o y de P é simétrico ao y do Q. Então, aqui, a nossa ordenada do ponto Q é menos a ordenada do ponto P. E da mesma forma, o x de P, ela é o oposto do x de P. E com isso, você sabe determinar quem é seno e cosseno desse ângulo central beta menos π. Está aqui para você. Então, vamos escrever o seno de beta menos π e o cosseno de beta menos π. Lembra que o seno fica determinado pela ordenada, então menos y de P, e o cosseno fica determinado pela abscissa, menos x de P. Então, vamos agora dar uma organizada, escrever um pouco melhor o que foi dito no nosso quadro anterior. Então, seja beta um arco pertencente ao terceiro quadrante, ou seja, seus valores estão variando entre π e 3π sobre 2, tá? E o arco beta menos π vai estar obrigatoriamente no primeiro. Então, seus valores estão variando de 0 até π sobre 2. Tá? E agora a gente vai relacionar, né, os valores do seno e do cosseno. Vamos escrever bonitinho o seno de um e o cosseno do outro, para que fique mais claro para você aquela demonstração. Então, a conclusão que nós chegamos a partir da demonstração é que o seno de beta é o oposto do seno de beta menos π e que o cosseno de beta é o oposto do cosseno de beta menos π. Ou seja, em módulo, eles têm o mesmo valor. Em módulo, de novo, a gente não leva em consideração o sinal, tá? Porque você construiu triângulos congruentes, então as medidas ficam preservadas. Mas é claro, quem está no terceiro quadrante tem valores para abscissa e ordenada negativa, quem está no primeiro quadrante tem valores para abscissa e para ordenada positiva. Então, por isso aqui, os valores ficam com sinais diferentes. Mas em módulo, eles têm a mesma medida. Tá bom? Veremos mais questões a seguir na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá!